Oi, gente, meu nome é Júlia. Eu vou dar monitoria para vocês de músculos do membro superior. Eu queria dizer para vocês, antes de começar a monitoria, que eu coloquei a parte de inervação do membro superior também. E eu sei que vocês ainda não tiveram inervação e só vão ter semana que vem, mas eu acho que é muito bom para vocês já verem que tem uma predominância de nervos pelos compartimentos. E também é bom para fazer associação, é, fazer o raciocínio ficar mais rápido. Ah, esse nervo é inervado por esse nervo, que também é inervado por esse nervo. E vocês podem usar essa aula aqui para revisar mais tarde, quando vocês já tiverem a inervação também. Eu até tentei separar a inervação dos músculos, mas eu achei que ficou muito sem nexo. Tá, então vamos começar. Bom, a gente vai ter uma divisão dos membros superiores, que vai ser os músculos intrínsecos do ombro, compartimento anterior do braço, posterior do braço, compartimento anterior do antebraço, que vai ser dividido entre camada superficial e profunda, compartimento posterior, que vai ser dividido em camada superficial e profunda também, do antebraço, e os palmares. Isso aqui é só para vocês se organizarem, tá? Vocês não precisam decorar essa divisão. Mas lá na peça, quando a gente estiver falando do compartimento anterior, a gente vai falar do compartimento posterior, vocês precisam saber quais são os músculos presentes ali. Mas saibam, compartimento anterior do braço, compartimento posterior do braço, compartimento anterior do antebraço, compartimento posterior do antebraço e os palmares. Não precisam ficar se preocupando com camada superficial e profunda. É compartimento anterior ou posterior do antebraço, tá bom? Tá, começar pelo ombro. A gente tem o músculo deltoide. O músculo deltoide vai fazer a abdução dos 15 a 90 graus e flexão e rotação do ombro. Ele vai sair da clavícula, do acrômio da espinha da escápula e vai inserir lá na tuberosidade para o músculo deltoide do ombro. Ele vai ser inervado pelo nervo axilar. O nervo axilar também vai inervar o redondo menor. O redondo menor, ele sai da margem lateral da escápula e vai inserir no tubérculo maior do húmero. Ele faz a rotação lateral do braço e a fixação da cabeça do húmero. Quem se insere também no tubérculo maior do húmero é o supraespinhal. O supraespinhal vai fazer a abdução do braço até 15 graus e vai fixar a cabeça do húmero. Então, percebam que o supraespinhal faz a abdução até 15 graus e de 15 graus a 90 é o deltoide. Saibam diferenciar isso. O supraespinhal, já pelo nome, a gente sabe que ele vai sair da fossa supraespinhal e vai se inserir no tubérculo maior do húmero e ser inervado pelo nervo supraescapular. Continuando aqui, a gente tem o músculo infraespinhal, que vai sair da fossa infraespinhal da escápula e também vai se inserir no tubérculo maior do húmero e vai ser inervado pelo nervo supraescapular. Ele vai fazer a rotação lateral do braço e também a fixação da cabeça do húmero. Por fim, a gente vai ter o redondo maior, que faz a adução e rotação medial do braço. Ele sai do ângulo inferior da escápula e se insere no sulco intertubercular do húmero e vai ser inervado pelo nervo subescapular. O nervo subescapular inerva o músculo subescapular, que vai fazer a rotação medial e adução do braço, e também vai fazer a fixação do húmero. Sai da fossa subescapular e vai até o tubérculo menor do húmero. Tá, aqui a gente só vê informações, mas vendo na peça, a gente vê o redondo menor, que vai se inserir no tubérculo maior do húmero, o músculo infraespinhal, que também se insere no tubérculo maior do húmero, e o supraespinhal, que se insere no tubérculo maior do húmero. Então, assim, fica fácil decorar quais são os músculos que se inserem no tubérculo maior do húmero, vendo a foto. Aqui a gente tem o redondo maior e o músculo deltoide. Aqui a gente tem o músculo subescapular, né, saindo da fossa subescapular, indo até o tubérculo menor do húmero. Bom, o manguito rotador é o grupo de músculos que vai permitir a rotação do ombro e também vai fazer a fixação da cabeça do húmero à cavidade glenoidal. Então, quem são eles? São os espinhais, o supra e infraespinhal,
o subescapular e o redondo menor. Então, são todos menos os maiores, menos o deltoide e o redondo maior. Esses não fazem parte do manguito rotador. Tá, compartimento anterior do braço. A gente, na peça, o primeiro que a gente vai ver é o bíceps braquial, né? O bíceps braquial, ele tem duas cabeças, a longa lateral, e a curta, que é a medial. A cabeça curta, ela vai sair do processo coracoide. E a cabeça longa, ela sai do tubérculo supraglenoidal da escápula. E o bíceps braquial vai ter uma inserção distal no tubérculo do rádio. E é importante vocês saberem disso, porque a gente fala que o bíceps braquial é o principal supinador. E por que é importante saber da inserção distal para falar que é o principal supinador? Bom, é legal vocês saberem que o rádio, ele desliza sobre a una, então ele é primordial para o movimento de pronossupinação do braço. Então, assim, por ele se inserir num osso que vai fazer o deslize sobre a ulna, né, o movimento de supinação, ele não vai fazer só o movimento de flexão, mas ele também vai fazer supinação do antebraço. E ele vai ser o principal supinador, e vocês têm que saber isso. Percebam aqui que eu sublinhei que todos são inervados pelo nervo músculo cutâneo. Bom, na peça vocês vão ver que rebatendo o músculo bíceps braquial, a gente vai ver o músculo coracobraquial. O músculo coracobraquial vai ser perfurado pelo nervo músculo cutâneo e ele tem inserção proximal no processo coracoide. Então aqui, lembrem pelo nome, coracobraquial se insere no processo coracoide e vai até o úmero. Ele tem a função de flexão e adução do braço. Um pouco abaixo dele, a gente vai ver o músculo braquial, que só vai fazer a flexão do antebraço. E a gente fala que ele é o principal flexor. E percebam que a inserção distal dele é a tuberosidade da ulna. E a ulna é um músculo que vai. O osso que vai estar junto com o rádio que não vai ter deslize, né? Ele vai ser fixo. Então, por isso, a gente percebe que ele se insere na tuberosidade da ulna, ele só faz a movimentação de flexão. Enquanto o bíceps braquial, que se insere no tubérculo do rádio, faz de flexão e supinação. E também vai ser inervado pelo nervo músculo cutâneo. Tá, vendo na peça aqui. A gente tem o bíceps braquial. Lembre, cabeça longa lateral. Cabeça longa. Por que ele recebe esse nome de cabeça longa? Porque o tendão dele é mais longo, tá? Não é por causa do músculo. O tendão dele entra aqui e vai se inserir lá no tubérculo supraglenoidal. Enquanto a cabeça curta vai se inserir no processo coracoide. Aqui embaixo, qual que era o outro músculo que se inseria no processo coracoide? O coracobraquial. Então, a gente rebate o bíceps braquial e vê o coracobraquial. Ó, o nervo músculo cutâneo perfura o músculo coracobraquial. Abaixo dele, a gente tem o bíceps... Não, a gente tem o braquial. O braquial sai do úmero e vai inserir na tuberosidade da ulna. E aqui, ó, o tendão do bíceps braquial, que está se inserindo na tuberosidade do rádio. Aqui, o tendão vai para a tuberosidade do rádio. Continuando. Tá, compartimento posterior do braço. Bom, vocês precisam saber que o compartimento posterior, ele vai ser inervado pelo nervo radial. O tríceps braquial vai ter a função de extensão do braço. E essa inserção aqui cai em prova. Ele vai se inserir no olecrono da ulna. Ele possui 3 cabeças. A longa vai se inserir no tubérculo infraglenoidal. Enquanto o bíceps braquial cabeça longa se insere no supra, o tríceps braquial cabeça longa se insere no infraglenoidal. Aí a gente tem a cabeça medial, que é a cabeça curta, e a lateral, que se inserem no úmero. Aqui o ancônio, vocês não precisam se preocupar, tá bom? Mas saibam que existe. Mas assim, não precisa se preocupar, ele vai fazer a extensão do antebraço, vai ser inervado pelo nervo radial e se inserir no olecro. Tá, tríceps. Bom, vejam que a cabeça
longa, ela tá indo lá para trás, ela vai se inserir no tubérculo infraglenoidal. Essa cabeça aqui é a curta, que é a medial. E essa cabeça é a lateral, que se insere no úmero. E eles formam um tendão comum aqui, né? E vão se inserir no olecrano da úmero. E esse aqui é o oncônio. Compartimento anterior superficial do antebraço. Bom, primeiro que eu quero que vocês percebam que o compartimento anterior, não só o superficial, como também o profundo, eles vão ter inserção proximal da maioria dos músculos no epicôndilo medial do úmero. E eles vão ser inervados principalmente pelo nervo mediano, tá? E o compartimento anterior, a gente fala que é o compartimento dos flexores, tá? A gente vai ter o pronador redondo, que vai fazer a pronação do antebraço, o flexor radial do carpo, o palmar longo, o flexor superficial dos dedos e o flexor unar do carpo. Percebam que o único que não vai ser inervado aqui pelo nervo mediano é o flexor unar do carpo, que vai estar mais perto da ulna, né? E vai ser inervado pelo nervo unar. Tá, agora os profundos. A gente tem o flexor longo do polegar, o flexor profundo dos dedos e o pronador quadrado. O flexor profundo dos dedos ele é inervado pelo nervo mediano e o nervo unar, mas o resto é tudo pelo nervo mediano, tá? E então, o que a gente precisa saber aqui do compartimento anterior do antebraço? Esses são os músculos flexores que têm inserção proximal em geral, né, não todos, como vocês podem perceber, pelo epicôndilo medial do úmero e são inervados pelo nervo mediano predominantemente, tá? Vendo na peça. Bom, a gente tem aqui o músculo flexor ulnar do carpo, o flexor superficial dos dedos, o palmar longo, o flexor radial do carpo e também o bráquio radial, que vai dividir o compartimento posterior do anterior, e o músculo pronador redondo, tá? Tá, assim fica mais fácil visualizar. Flexor profundo dos dedos, flexor longo do polegar. Aqui a gente tem o flexor ulnar do carpo, o palmar longo e o flexor radial do carpo. Bom, o músculo supinador, vocês não precisam se preocupar tanto, pronador redondo e o pronador quadrado. Bom, vamos para o compartimento posterior do antebraço. A gente tem que perceber aqui a inserção proximal comum do compartimento posterior, que vai ser o epicôndilo lateral do úmero, e a predominância do nervo radial nesses músculos. Então, a gente vai ter o músculo braquiorradial, que mesmo os que está no grupo, no compartimento dos posteriores, que são os extensores, vocês podem perceber, ele vai ser um flexor, tá? E também vai fazer a supinação e a pronação do antebraço. Daí a gente vai ter o músculo extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo, o extensor dos dedos, extensor do dedo mínimo e extensor do ulnar do carpo. A inserção distal, vocês não precisam se preocupar tanto. O que vocês precisam lembrar do compartimento posterior é a inserção proximal comum e a inervação. Epicôndilo lateral do úmero e nervo radial. Bráquio radial, mesmo estando no compartimento posterior, ele não é um extensor, ele é um flexor. Tá? Então, aqui, ó. Extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo, extensor dos dedos, extensor ulnar do carpo. Tá bom? Tá.
A gente ainda vai ter o supinador, que eu falei que vocês não precisavam se preocupar tanto. Aí tem o abdutor longo do polegar, o extensor curto do polegar e o extensor longo do polegar, tá? Então, o que precisamos saber daqui? Compartimento posterior do antebraço se refere ao compartimento dos extensores. E mesmo que o músculo braquial faça parte do compartimento posterior, ele é um flexor. Tá, quero mostrar para vocês o abdutor longo do polegar, o extensor curto do polegar e aqui, ó, extensor longo do polegar. Esses três músculos formam uma fossa triangular que eu já vou falar sobre. Aí aqui, ó, de novo, extensor radial longo do carpo, logo depois radial curto, extensor dos dedos, extensor do dedo mínimo, e esse aqui já é um flexor. Aí aqui, abdutor longo do polegar, extensor curto do polegar e extensor longo do polegar. Tá? Aqui vocês veem esse trio aqui. Que mais? O radial longo, radial curto de novo, extensor dos dedos. Continuando. Tá. O que é aqueles três? Que são o músculo abdutor longo do polegar, extensor curto do polegar e extensor longo do polegar representa. A gente chama esse grupo de tendões de tabaqueira anatômica ou fossa radial, que é um lugar que as pessoas colocam tabaco e inalam depois. E o macete aqui é sanduíche de curto, porque a gente tem o abdutor longo e o extensor longo. E entre eles a gente tem o extensor curto do polegar. Então isso é bom para vocês saberem, lá na prática, quando vocês forem falar os músculos. Bom, o conteúdo aqui é a veia cefálica, a artéria radial e o nervo radial superficial. Tá, os músculos palmares. Esse vocês não precisam decorar a fundo, tá? Mas o que eu quero que vocês saibam aqui são essas regiões, que é a região tenar, que é a região próxima ao rádio, região palmar, que é uma região mais medial, próxima à ulna, né? Região hipotenar e a região média, tá? Vocês não precisam aprofundar em quais são os músculos presentes em cada região, mas vocês precisam saber quais são essas regiões, tá? Continuando aqui, no compartimento anterior do cotovelo, a gente tem a fossa cubital. E vocês precisam saber, vocês vão ver, acho que semana que vem ela de novo, se vocês já não viram na aula, quais são os limites dela. Bom, limite superior, a gente tem uma linha imaginária entre o epicôndilo lateral e medial, tá? Aí a gente tem o limite lateral como o bráquio radial e o limite medial como o músculo pronador redondo. Ai, meu Deus. Tá. E aqui o teto dele, o limite superficial, é a pele e a face bicipital. E o profundo é o músculo supinador. Vocês vão ver semana que vem que o conteúdo da fossa cubital é a artéria braquial, que vai se bifurcar em nervo radial e nervo ulnar. E por aqui também vai estar passando o nervo mediano. E aqui o tendão do bíceps braquial. Bom, gente, é isso da monitoria de membros superiores dos músculos. Tô deixando meu número aqui caso vocês tenham dúvidas. E se vocês gostaram desse modelo de monitoria e quiserem deixar um feedback,